Olá, bem-vindos ao canal Um Brasileiro em Israel, com Caleb. No programa de hoje, eu gostaria de falar da sabedoria, a sabedoria dos nossos idosos, dos mais velhos, as pessoas antigas das nossas famílias. A grande maioria já passou desse plano para outro plano espiritual, independente da visão religiosa de cada um. Em especial, a gente se apega ao que nossos avós, pais e mães falavam para nós. Eles tinham um senso de sabedoria incrível, como também os tios, avós, muitos alcançaram bisavós também, e muitos que as mães já se foram lembram também das palavras de sabedoria delas e dos pais. Exceto em poucas exceções, e eu não conheço muitas, as pessoas mais idosas, eles têm uma experiência de vida incrível. E nos parece que eles vêm ao mundo para nos ensinar a viver melhor e compartilhar essa experiência de vida com a gente e nos aconselhar e nos encaminhar para o bom caminho. Na maioria das culturas é assim, a grande maioria das culturas é assim, independente que sejam matriarcais ou patriarcais, ou seja, nas civilizações a palavra da mulher mais idosa, ou da mãe, ou da avó, ou da bisavó, tem mais peso, ou, como em geral, nas sociedades patriarcais, em geral, a nossa cultura judaico-cristã é assim. Os patriarcas, os avós, os pais, os bisavós, quando estão vivos, eles deixam para nós a impressão de que sabem tudo e que os conselhos deles, em geral, são para o bem. Como falei antes, com raríssimas exceções e poucas. E o tema aqui não é citar isso, é falar dessa sabedoria. Quando chega, meu filho, não vá por esse caminho, vá por esse, não se acompanhe com fulano ou com ciclano. E os conselhos que dizem também, não se preocupe, o tempo é o remédio de todos os males. E esses ditos antigos, que na linguagem peninsular judaica chamava dichos, ou dichas, ou conselhos, que são conselhos, sempre avalizaram o êxito de quem os escutaram. O choro desesperado por a perda ou a não correspondência de um amor, e a sábia avó aconselhando a neta, ou a sábia mãe aconselhando a filha a esquecer. E como é duro esquecer essas coisas na adolescência. A juventude nos dá toda a energia de mover o mundo no nosso pensamento. Mas a falta de experiência e muitas vezes de sabedoria nos leva aos mais lençóis. Isso é na nossa cultura judaica também. Temos vários livros de ética, como o Pirkei Avot, que é a ética dos pais. Como os cristãos têm suas parábolas no Evangelho dele, e como os versículos ou as suras do Alcorão para os muçulmanos
são a senda da retidão. Dizendo isso, eu queria falar para vocês que eu conheci muitas pessoas sábias. E as pessoas da minha família, como minha avó materna, que se chamava Nobilina, era uma mulher muito sábia e bondosa. Minha avó paterna, que se chamava Raquel, da mesma forma. Uma sabedoria incrível. E todos os conselhos, tudo que elas falaram, serviu para forjar a vida de seus netos, sobrinhos, parentes e até filhos de amigos. Tive também tias, uma tia chamada Tia Júlia, incrível. Uma mulher de uma sabedoria incrível. Isso tinha seus ungüentos para curar as pessoas. Isso é incrível. Também uma tia chamada Posidônia. Nome de uma região da Ásia Menor aqui, onde hoje faz parte da Turquia, que era um antigo império bizantino. Mas era uma mulher sábia. Quando a mãe estava com preocupações, tia Posidônia chegava na sua sensibilidade e na sua forma carinhosa e letrada. Ela tinha muita sabedoria. Ela dizia: minha filha, não se preocupe, não há nada melhor do que um dia atrás do outro e a noite no meio para dividir. Muitas outras pessoas falam que a noite de sono resolve qualquer problema. Outras pessoas falam, quando a gente está numa situação difícil, né, que aquilo que não tem como se resolver, resolvido está. Tem outros ditados tantos, né? Que casamento imortalha no céu se talha, dentro do tema de conselhos dos sábios, dos nossos antigos. E em todas as sociedades antigas e civilizações se cuidou de zelar pelos sábios anciões e anciãs, de dar honra, como se diz na hebraica, kavod a eles. E eu me lembro que na minha mais tenra idade, os primos de meu pai, não os primos irmãos do Egito, mas os de segundo e terceiro grau, era família. E até hoje eu prezo aos filhos, netos desses primos, até de meus avós, são minha família. E me preocupo com eles, e eles se preocupam comigo. Como é que eu estou, se eu estou correndo perigo. Isso faz parte do ciclo de ensinamentos sábios deixados pelos nossos patriarcas e matriarcas, de nossos ancestrais, de nossos pais. Graças a Deus, meu pai e minha mãe estão vivos, de nossos avós, bisavós, trisavós e assim, até os mais remotos tempos. Eles passaram essa sabedoria e esses conselhos. Não só de prezar a família, mas de valorizar também o outro. Como está na Torá judaica, que você deve amar o próximo como a si mesmo, como está no Evangelho cristão, e como em tantos outros livros. No Talmud, o sábio Hillel, que é conhecido como um homem de bondade e de paciência, tem uma história do Talmud muito interessante. O Talmud são
as partes da Torá, da lei oral, que segundo nossos sábios foi recebida por Moisés no Monte Sinai. As duas tábuas e a lei oral que foi passada para Josué. Josué passou para os 70 sonhos, os 70 sonhos passaram para os profetas, e os profetas para o Sinédrio, e o Sinédrio para os sábios rabinos, os Tanaítas, os Rishoni, os Geoni, os Aharoni. São nomes que são sábios, resumindo, para eu não ter que colocar nessa edição. Um determinado homem chegou a um outro sábio chamado Hillel, era um homem sábio, um homem de Deus, mas sem paciência, e disse: eu queria aprender toda a lei do judaísmo enquanto o tempo que eu fosse possível ficar um só pé, de pé com um só pé. E aí me converteu ao judaísmo. Ele esbofeteou este homem. Ele foi até... Hillel não, jamais bofeteou esse homem. Jamais, que era sem paciência. Quando ele vai ao sábio Hillel, eu me equivoquei. Ele chega a Hillel e dá a mesma proposta. Eu queria aprender toda a lei de Deus e o tempo que eu puder ficar em pé em um só pé. E Hillel diz assim: não faz para os outros o que tu não queres que façam para ti, e o resto são todos comentários. E é isso, senhor. Se não pode se amar o outro como a si mesmo, mas não faça o dano a ninguém. Porque se primeiro não fizer o mal para o segundo, o mundo será perfeito. Eu sei que isso é idílico, isso é uma coisa de um desejo quase impossível, mas seria bom que cada um de nós fizesse a sua parte. Como uma história propagada há muito tempo, quando houve o incêndio da floresta, e a floresta pegava fogo e os animais fugiam, e um colibri ia até um lago, enchia seu biquinho com água e jogava naquele fogo. E então, um animal, que não lembro qual, disse: por que você é bom estar fazendo isso? Não vai adiantar nada, as chamas são imensas. E ele disse: mas eu estou fazendo a minha parte. Cada um de nós, meus amigos do canal Brasileiro Israel, devemos fazer nossa parte. Não estou dizendo que nós vamos ser perfeitos, mas vamos evoluir, melhorar e ao menos nos sentir melhor quando nós não fizermos mal a ninguém.